Olá, doutor Antônio Martins que está falando. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar vivo, mais uma oportunidade que eu tenho de me comunicar com vocês. Agradeço a vocês também, né, por terem assistido aos meus vídeos. Peço que se inscreva no meu canal, que eu quero aumentar o número de pessoas inscritas para que você possa receber toda vez que eu gravar um vídeo, né, você seja notificado, você se prepare para assistir. Eu quero também, né, pedir que vocês subscrevam, passe para um amigo, para que cada vez mais a gente possa trocar essa ideia. Faça seus comentários, dê o seu like, o seu dislike, sem a mínima preocupação, porque eu tenho certeza que vocês são pessoas altamente educadas e meus vídeos não são polêmicos e a gente vai trocar ideias um aprendendo com o outro, viu? Hoje mais uma vez eu comecei na semana passada, esse é o meu segundo vídeo que eu falo sobre um assunto extremamente importante. É um assunto novo, né? Porque a questão do idoso, né? O governo, né? O Estado só começou a se preocupar com esse tipo, né, de gente a partir da Constituição de 88. Eu já falei em alguns vídeos, mas não posso deixar de referir a isso, porque para que a gente se localize, né? Eu sempre a gente aprende nos livros, na doutrina, tanto pátria quanto a Lures, né, de outros países, no direito chamado direito comparado, que o século XX, o século XIX, século XIX foi o século dos grandes códigos, né? O Código de Napoleão, de 1804, que irradiou-se para o mundo inteiro, né? Todas as pessoas, todos os estados, todos os países se copiaram no Código de Napoleão, que foi um código muito bem feito, muitas doutrinas, muitas teses, doutrinas naquele código ainda são eficazes hoje. O nosso Código Civil de 2002, ele ainda tem muitos princípios, né? Muita fonte no Código de Napoleão, tá certo? Claro que nós temos também, não podemos falar do direito romano. Não estou fugindo dos romanos não. Mas é que a gente e tivemos, né, essa importância. O nosso primeiro Código Civil foi de 1916 e em 2002 nós tivemos a oportunidade de fazer um novo código e com a Constituição de 1988, lá no artigo 230, né, da Constituição, onde tem a preocupação com o idoso, com a pessoa idosa, né? Ele criou em 1993, né, em 1994, a lei 8.842, né, de 4 de janeiro de 1994, que ela criou primeiro a política, né, ela dispõe sobre a criação de uma política nacional do idoso, né, e criou também o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Eu não vou falar dessa lei hoje, porque eu vou introduzir alguns assuntos, mas prometo que nos próximos vídeos nós entraremos de forma direta, né, analisando artigo por artigo e também sobre doutrinas que eu ainda estou a pesquisar, porque eu quero aqui abrir um parêntese e agradecer uma amiga minha que me deu essa ideia de falar sobre o idoso, que eu vinha falando sobre, né, política, um vídeo sobre política, um vídeo sobre direito previdenciário e um vídeo sobre direito de família. Mas ela me disse, fale sobre o idoso, e eu achei interessante porque também está inserido no direito de família, né? Nós não vamos nos distanciar muito, mas depois eu volto, quando nós esgotarmos esse assunto, nós voltaremos a falar também de direitos das famílias, do Código Civil de um modo geral, né? Eu achei muito interessante e vi quanto é grande a responsabilidade que eu assumi de forma livre, espontânea e feliz por isso, porque é uma quantidade enorme de jurisprudência, de doutrina, e que eu preciso de me aprofundar, né, nesse estudo. Até porque eu também já sou idoso, né? Nada melhor que trabalhar em casa própria. Eu já sou um idoso, estou com 64 anos, né? O ano que vem completo 65, falta da 30 de janeiro, né?
eu completo 65, então já vou entrar no idoso e o avançado mesmo, né? É, mas essa política foi uma política de Estado, porque o Estado, como ele garante a vida, está lá no artigo 5º caput da nossa Constituição, e também está lá no artigo 3º da nossa Constituição, que ele tem que trabalhar, que amparar as pessoas, né? É, criar o desenvolvimento, promover o bem-estar da sociedade sem preconceito, né? Sem de raça, sexo, idade, etc, etc. Ele foi, né, é claro que a sociedade vai cobrando, e se em 88, né, a Constituição de 88, em 93 ele já criou a Política Nacional do Idoso, o Conselho Nacional do Idoso, e em 2003 ele já veio com o Código Nacional do Idoso, né? Então, para concluir, desculpa a digressão que eu fiz, mesmo dentro do assunto, que eu falava do Código de Napoleão, da época dos grandes códigos, né? E quando nós tivemos no século XX, pelo menos no fim, na metade, na segunda metade do século XX, houve um clamor, né, mundial para os códigos individuais. Então, para citar um deles, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é de extrema importância. Nós temos o Código da Criança e do Adolescente, que também é de extrema importância. E, por fim, o Código do Idoso, que nós estamos tratando agora, né? Isso é o que? É a evolução da sociedade, porque a sociedade ela vai evoluindo, ela vai mudando paradigmas, ela vai criando, acabando preconceitos, criando os novos preconceitos, porque a sociedade ela é mutante, ela se renova, né? Essa coisa maravilhosa que é o ser humano, ele vai aprendendo e ele vai evoluindo. Ele, se nós olharmos daqui para, se nós voltássemos a 50 anos atrás, imaginarmos, né, há 50 não, mas há 70, 80 anos atrás, né, nós imaginarmos como era a mulher era tratada, né, pelo direito civil, era um desastre. A mulher não tinha direito ao nome, a mulher não tinha direito à pátria, poder sobre os filhos, a mulher não tinha que o que prevalecia era a vontade do marido, ela tinha obrigatoriamente que adotar o sobrenome do marido, tudo isso, ela não podia trabalhar fora, né? E o que aconteceu? Com a crise econômica, com a necessidade, as famílias. O homem deixou de ser o provedor, né? Porque o homem era o quê? Era o provedor. Ele casava, botava a mulher dentro de casa para ter filhos e lavar roupa, fazer comida para ele, e ele tinha a obrigação de sair fora, arrumar trabalho e trazer a feira. Ele só se preocupava em trazer a feira. Não tinha mais outra preocupação, porque tudo era ele que mandava, a vontade que prevalecia era dele. Mas com a necessidade, né, no final dos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, a mulher se sentiu, né, com a redução. Não vou nem não vou nem me referir à Revolução Industrial de 1830, mais ou menos, a segunda ou terceira Revolução Industrial, que precisava de muita mão de obra, então levou a mulher para o mercado de trabalho. A mulher deixou a casa e foi trabalhar, mas isso lá na Europa. 1830, o Brasil ainda estava nascendo como Estado, né? 1808, que o rei Dom João VI veio, o regente, né? Que ele veio regente, ele se tornou rei depois, que a Maria I, que era a rainha de Portugal, ele veio aqui como regente, que ela enlouqueceu e ele assumiu o lugar da mãe, né? Ele veio como regente. Só depois é que, com a morte de Maria I, é que ele assumiu a monarquia portuguesa e ficou até 1822, 1826, né? Lá nesse império. Só que essa situação foi evoluindo, né? Mas no Brasil já se falava, a mulher teve que ir para o mercado de trabalho, a mulher teve que trabalhar fora, então ela começou a cobrar direitos. A Constituição de 1934 trouxe o voto feminino, por exemplo, 1934, que é uma Constituição que a gente poucas vezes falamos dela, que nós poucas vezes falamos dela, ela trouxe muitos direitos sociais, né? Apesar de ser numa ditadura do governo de Getúlio Vargas, os direitos trabalhistas sociais começaram a surgir na Constituição de 1934. A Constituição de 37 foi uma Constituição muito autoritária, não teve condições de trazer muitos direitos. Ela quase manteve ou retirou alguns, né? Mas só tivemos uma Constituição democrática
a partir de 1945, né, a nossa Constituição de 45, e depois tivemos a Constituição de 67, com uma emenda de 69, que também foi uma Constituição da ditadura, uma Constituição muito cruel, muito desumana, mas ela vinha lá alguns direitos, tinha até direitos demais, direito que a gente não exigia, não usava, não utilizava, porque o governo não deixava. Ele tinha uma Constituição aparentemente democrática, mas tinha o famigerado AI-5 que proibia tudo, né? Isso é uma coisa que veio, que é uma realidade. Só que a partir de 60, 62, o mercado brasileiro, com a Segunda Guerra Mundial, né, houve uma espécie de acréscimo da necessidade da mão de obra. Então a mulher foi ter que ir para o mercado trabalhar também. Então ela deixou de ser, o homem deixou de ser provedor, e a mulher também passou a ser provedora e começou a unir as rendas, né? Juntar com a crise econômica, só o salário do marido não dava para cobrir as despesas. Então a mulher teve que trabalhar fora, muitas delas como empregada doméstica, muitas delas como manicure, pedicure, outras como advogadas, como médicas, enfim, é o que a gente vê hoje. Isso tudo a partir do Estatuto da Mulher Casada é que a mulher ganhou essa liberdade. Então imagine, né, que é um processo longo, um processo que a gente vai entrando na história, né, detalhando, buscando. Eu sei que eu não estou falando nem a metade das informações necessárias que eu tinha que ter agora para ter um contexto, não uma contextualização. Para que eu quero, por que eu estou chegando nessa busca dessas informações todas? Para que a gente possa enxergar de que maneira a sociedade se organiza, a sociedade começa a exigir seus direitos, começa a ter os sindicatos, os movimentos sindicatos, o movimento da Igreja Católica, que foi muito forte, que brigou pela libertação democrática, os movimentos das igrejas evangélicas, e foram criando sociedade, criando os grupos que começou a cobrar e colocando a mulher sempre no mercado de trabalho em forma de igualdade. Mas até 1988 não se tinha igualdade, a igualdade absoluta entre homens, porque homens e mulheres são iguais perante a lei. Não existe diferença. E só foi possível a partir da Constituição de 1988, que foi uma Constituição, que eu já falei em alguns vídeos aqui, muito democrática. É uma Constituição que ela tem defeitos, ela é muito longa, ela é prolixa, mas ela tem uma vantagem, ela é democrática. Foi a primeira Constituição que a sociedade se uniu, a sociedade se juntou para fazer uma Constituição. Por que eu digo isso? Porque eu morava em Brasília à época e frequentava quase toda tarde, eu trabalhava muito na esplanada dos ministérios, né, que eu era responsável por contatos, né, no Ministério das Minas e Energia, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, porque eu trabalhava e organizava muitas coisas, pessoas que vinham do estrangeiro morar no Brasil, e eu precisava desses ministérios. Minas e Energia, porque era empresa de mineração, Ministério do Trabalho, porque tinha que ter visto de estrangeiros no Brasil, Ministério da Saúde, exames que tinha que fazer dos estrangeiros que chegavam, enfim. Então, e eu sobrava um tempinho, eu corria para o plenário da Câmara e para os andares, o térreo da Câmara e do Senado, e via quanta gente, né, quantos seminários, quantas palestras nós não assistimos discutindo os problemas do Brasil. Então a Constituição de 88 foi uma Constituição que ouviu a população. A gente pode não concordar com isso, eu sei que tem gente que discorda disso, mas foi uma Constituição que houve uma participação. Tinha gente de todo, o chamado lobby, né? Tinha lobby de todas as categorias. Tinha lobby dos garimpeiros, o lobby dos indianistas, o lobby das empresas estrangeiras, o lobby enfim, de todo tipo de posse que você imaginar. E foi uma Constituição que ela veio com uma sede de democracia. Porque nós vivemos 24 anos, né, de ditadura militar, onde nós não tínhamos direito a nada, nós tínhamos que nos calar. A gente era obrigado a viver calado, não podia reclamar. O governo fazia o que queria e a gente não tinha o direito. Né? Eu não custo nem lembrar, porque tinha censura sobre tudo. Né? Eu me lembro que uma das primeiras furos de reportagem, já no finalzinho da ditadura, né? Eu ainda morava no Rio de Janeiro na década de 80, e teve um jornal chamado A Última Hora, publicou uma matéria sobre um escândalo de um banco, um banqueiro que foi até esse banco quebrou, não me lembro agora o nome do banco, né?
mas seria o primeiro escândalo, vamos dizer assim, financeiro, né? Porque cada governo tem um banqueiro que quebra. Não sei como, mas é um engraçado que eu analiso sempre, né? Sempre início de governo tem um banco que quebra. Graças a Deus esse agora não quebrou, espero que não quebre. Mas quebrou no governo Figueiredo, quebrou um banqueiro quebrou no governo Figueiredo, outro banqueiro quebrou no governo Sarney, outro banqueiro quebrou no banco do governo Fernando Henrique Cardoso. Então quase todo governo tem um banco que quebra. Tem a Casa Coroa Brastel, que ficou histórico também. Depois é outra saudosa memória. É um desastre, mas é uma saudosa memória da Coroa Brastel. Então o que, que acontece? Quando eu comprei na Praça Tiradentes o jornal para ler, quando cheguei no Largo do Machado, a polícia fechou o ônibus e tomou o jornal de todo mundo. Quem estava lendo o jornal, inclusive o meu. Eu perdi o dinheiro, eu estava lendo, mas eu li a matéria toda, não adiantou. Eles me tomaram o jornal, mas eu li a matéria, né? Então, com a abertura da Constituição de 88, com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, ela veio cheia de direitos. Se nós pegarmos o artigo 5º, que tem mais ou menos 75, 78 incisos, fora as alíneas, acho que parece 3 ou 4 parágrafos, é uma Constituição, né? Nossos direitos fundamentais que estão ali, nossos deveres e direitos fundamentais estão ali. Nosso artigo 6º, que traz os direitos sociais, como saúde, transporte, educação, etc, etc. Né? Isso acarretou o quê? A Previdência Social, que é amparar o idoso. Porque o idoso, ele com a ida dessa mulher, lembra que eu falei que a mulher foi para o mercado, com o Instituto da Mulher que autorizou a mulher a trabalhar fora para suprir, para completar a renda do marido, né, em consequência da crise econômica, que só o salário do marido não dava para pagar as contas, a mulher teve que o quê? Que também correr para o mercado para somar as rendas e viver de uma forma mais ou menos equilibrada. Não é bem uma realidade de equilíbrio porque o salário no Brasil é muito baixo. Em consequência da elevada carga tributária que incide sobre o salário, sobre a despesa, né? Vamos dizer assim. Porque a empresa paga o salário, é uma despesa de salário, mas ela sobre a despesa do salário, ela ainda paga mais 8% de FGTS, 26% de alguma coisa dependendo do grau da atividade, ela paga mais 28%. Então imagine, 28 com mais, né, 28 mais 8 dá 36, 37% de encargos sociais. Então o custo de mão de obra no Brasil é excessivamente elevado em consequência da grande tributação que o governo busca dinheiro para pagar as suas mordomias, né? Porque infelizmente é uma realidade, não é uma crítica. O governo brasileiro é um governo que mantém mordomias, né, de deputados. Você não tem ideia a quantidade de despesa desnecessária que um deputado tem, né? Quanto deputado tem despesas, milhões de despesas de correio, ele tem, ele paga, entendeu? Ele tem, a Câmara paga milhões para o deputado botar correspondência, hoje por e-mail, não tem mais diferença de correio, né? Mas ele tem vale paletó, vale gasolina, vale passagem aérea para onde ele quiser, para o Brasil, para o exterior, tudo isso a nossa custa. Então tem uma despesa muito grande e o governo tem que fazer o quê? Cobrado de nós, porque o governo não faz dinheiro, né? O governo não, ele faz dinheiro como? Buscando aonde? No contribuinte. Nós autorizamos quando a gente. Você diz, mas eu não autorizo. Você pode não ter autorizado, mas você votou. Quando você votou, quem votou em 1986, que elegeu a Assembleia Constituinte, autorizou aquele deputado, aquele senador a fazer uma Constituição que autoriza, você autorizou a ele cobrar, por exemplo, 27% de imposto de renda. Tá? Então, isso tudo é uma realidade. Agora, o que acontece, gente? A Constituição cobra, mas ela também tem a obrigação de prestar serviço. E ela amparar o idoso não fez mais que sua obrigação. Quando ela cria a lei do idoso, por quê? Porque o idoso está desamparado. O idoso hoje, eu sempre me refiro que eu tenho uma mãe com 98 anos que tem uma irmã que cuida dela, mas a minha mãe é uma privilegiada. Nem a minha irmã, que está com 72, não sei, 70, 72, vai ser tão bem cuidada como minha mãe foi. Porque eu não vou ter tempo, minhas irmãs não vão ter tempo de cuidar dela. Eu sei que quando eu mesmo tenho consciência que quando
eu estiver velho, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um asilo e dizer, tome meu cartão do INSS aí se eu for aposentado e vá lá, me deixa eu dormir, porque enquanto eu vivo for, porque não tem ninguém para cuidar de mim. Essa é a realidade. Eu não estou aqui, não é uma lástima, é uma realidade. Então, nada mais justo que as pessoas antigamente morriam em casa. Né? Eu tive uma professora na faculdade que ela dizia assim, né, que os americanos privatizaram a morte. Antigamente, o rito de passagem do falecimento das pessoas era um rito que as famílias participavam. Quando o doente estava assim nas últimas, né, faltando 2, 3 dias para morrer, as pessoas ficavam uma noite inteira cuidando daquele doente, ele para não morrer sem luz, né? As pessoas ficavam se revezando, os vizinhos iam para a casa do doente, ficava lá a noite toda, uns conversando, tomando café, fumando esse fumo de cigarro de palha, né? E contando piada, mas estava ali cuidando. Quando o doente começava a morrer, todo mundo silenciava, rezava e botava uma vela na mão dele. E ele morria com a luz. Ah, mas não, eu estou colocando o seguinte: cada religião, eu respeito a religião de todo mundo. Mas é a coisa mais linda do mundo você saber que uma pessoa, na hora, um idoso, na hora de morrer, ele tem alguém que vai lá e põe uma luz. Aquela vela é um símbolo de luz. A luz é a maneira de você ser recebido no céu, ser recebido pelos seus entes queridos. Deus, é a presença de Deus naquela família. Hoje, não, onde morre o idoso? Morre isolado, no gelo, nas UTIs dos hospitais. Eu tive uma grande professora de medicina legal que ela dizia, todos os meus pacientes que eu sei que ele vai morrer, quando eu vejo que ele vai morrer, procuro ficar no hospital para pegar na mão dele, para ele fazer a passagem de uma forma mais humana. Porque hoje essa é a realidade. A gente, quando o velho adoece, jogamos no hospital e ele vai morrer lá sozinho, naquelas mesas frias, naquelas camas frias, congelado, porque o CTI ou UTI tem que ser um ambiente gelado mesmo, para questão de bactéria. E quando você morre, enrola você num pano, velho, põe lá que eles chamam de capela. Né? Quem já foi ver morto no hospital sabe o que eu estou falando. Então, nada mais justo que o governo, né, diante dessas circunstâncias, dessas mudanças sociais, que ele tivesse essa preocupação de amparar o idoso. Tá, gente? Eu fiz aqui essa longa explanação, mas é porque eu procuro demonstrar assim as razões, né? O que levou o governo a criar uma lei, um código do idoso, o que leva a sociedade a exigir esse tipo de prestação de serviço, porque de certa forma é uma prestação de serviço. São as necessidades econômicas, as necessidades sociais, são os valores sociais que surgem a cada dia. Esse código de idoso está sendo útil hoje, como daqui a 20, 30 anos, a gente não sabe. Porque para que serve o idoso? É uma questão filosófica. O idoso, ele servia para quê? O idoso servia para guardar e passar sabedoria, passar experiência. Hoje nós não precisamos mais do idoso. O idoso, o que, é que nós vamos fazer do idoso? Essa é a grande pergunta que o Estado, que a sociedade, que nós temos que fazer. Porque hoje em dia as informações vêm via e-mail, vem WhatsApp, via redes sociais. Então o idoso hoje é inútil do ponto de vista social. O idoso hoje ele é um problema. Antigamente não, o idoso era para quê? Como não tinha escrita, por exemplo, você pega a era de Cristo, né, o tempo que Cristo viveu, não existia escrita, então tinha a oralidade. Quem guardava? Quem guardava as nossas histórias há poucos anos atrás, né? Quem guardava? Por exemplo, falar no exemplo de Serra dos Bois, né, um lugar onde eu nasci. Era meu pai que contava o passado para mim. Tudo que eu sei diante de coisas do passado, eu aprendi com meu pai. Era Arnóbio, né, que era a conversa de Arnóbio, meu pai, né, Hermes, né, se juntavam. É a coisa mais linda do mundo ouvir a conversa deles contando das famílias, quem morreu, quem não morreu, quem era parente, quem não era parente. Você vê, uma pessoa que eu rendo a minha homenagem era uma pessoa chamada Maria França. Ela sabia a história, a data do nascimento de todas as pessoas que nasceram em Serra dos Bois enquanto ela viva foi. Como Maria França já morreu, o papai já morreu, Arnaldo morreram, a nossa história acabou. Ninguém hoje da nossa idade, a nossa geração, não sabe quem foi ou possivelmente não sabe com quantos anos o avô ou o bisavô morreu.
Não é culpa deles, é que o idoso perdeu esse valor. O idoso guardava a memória, o idoso passava a experiência, o idoso nos ensinava. Hoje nós não temos mais necessidade disso, porque temos as redes sociais, outros veículos, nós temos a escrita, né? Então, a grande preocupação do Estado é saber qual a função do idoso daqui para frente. Eu não sei o que acontece com o idoso daqui a 20, 30 anos. Pode ser que ele volte a ter utilidade, mas agora o idoso não tem mais utilidade nenhuma. Que a utilidade do idoso, como repito, era guardar experiência. Quem quer mais experiência do idoso? Qual é o jovem hoje que escuta o idoso? O idoso é um objeto velho, é ultrapassado, é arcaico, não serve para nada. Essa é a grande realidade. Então é preciso que o Estado venha cobrindo essa lacuna através de quê? Através de direitos. Tá bom, gente? Então nós vamos falar no próximo vídeo, eu vou falar diretamente na parte do idoso, ou dos vários direitos que envolve que o idoso tem, viu? Muito obrigado mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no meu canal, dê um seu like, seu dislike, faça seus comentários, me dê sugestões, né? Para que a gente possa continuar falando sobre esse tema tão maravilhoso, tão instigante. Tá ok, gente? Muito obrigado e até uma próxima.